dia em que ele decidiu dobrar o tempo começou como qualquer outro. Café frio numa xícara trincada, os olhos encobertos por noites mal dormidas e aquele ruído baixo do laboratório. Servidores respirando ventiladores girando o som contínuo de um relógio que não precisava mais marcar nada. Ele havia perdido tudo de uma vez. O projeto que era sua vida, a família que era seu porto, e na mesma sequência, a certeza de que o futuro seria previsível. Foi essa perda que o empurrou a arriscar o impossível. Construir a máquina do tempo não foi um ato de soberba. Foi um ato de desespero meticuloso. Cada fio, cada código, cada prova era uma tentativa de devolver o que o destino lhe havia tirado. Ele sabia das teorias, dos paradoxos, das infinitas ramificações, mas sabia igualmente do lugar vazio onde antes havia risos. E quando finalmente a máquina chiou e as luzes giraram numa dança elétrica, a sensação foi menos de triunfo e mais de retorno ao ponto que, em sua memória, ainda podia consertar. A primeira viagem foi pequena. Apenas voltar algumas horas, mover uma palavra de lugar, impedir que um argumento chegasse a uma porta. No princípio, a mudança parecia quase mágica, um detalhe corrigido, e o universo lhe devolveu um caminho que parecia certo. Ele voltou ao presente e encontrou pequenas diferenças, um quadro deslocado, uma planta menos seca, e por um ínfimo momento sentiu que havia conseguido. A lembrança de um abraço perdido tremeu e se aproximou. Mas o mundo, como se tivesse memória própria, começou a responder. As consequências não foram imediatas, não se manifestaram como tempestade caída de repente, foram sutis. Uma ligação que não aconteceu, um acidente evitado que criou outro, um sorriso que não foi dado que deixou um rumor de solidão. Cada alteração no passado provocava ecos que se dobravam e rebatavam em direções imprevistas. Ele aprendeu, da maneira mais brutal, que o tempo não era uma linha reta como imaginara, era uma malha complexa em que puxar um fio apertava nós que se soltavam em outro lugar. Dias de experimento se transformaram em noites de vigília. Ele tentava consertar o primeiro concerto. Voltava para apagar um erro que havia criado outra catástrofe menor. Voltava novamente em rotações cada vez mais arriscadas, tentando ajustar a colisão de possibilidades. E com cada retorno, a realidade que o aguardava no presente se transformava. Pessoas mudavam de emprego, cidades exibiam novas cicatrizes. Notícias antigas cediam lugar a manchetes que pareciam estranhas traduções de um mundo que ele já conhecia. Isso passou a custar algo mais que memórias. O peso de escolher. A cada intervenção, ele se tornava juiz e carrasco de histórias alheias. Em uma tentativa de salvar uma vida, ele redirecionou o destino de outra. Ao apagar uma doença, permitiu que alguém encontrasse outro sofrimento. O núcleo da questão deixou de ser técnico para se tornar moral. Quem era ele para decidir quais futuros mereciam existir? Para qual versão de felicidade valia a pena sacrificar outra? A ciência por si só ofereceu respostas técnicas, probabilidades, diagramas de ramificação, simulações. Mas quando a vida real entrou na equação, estatísticas deixaram de ser suficiente. Houve uma noite em que ele voltou para impedir que um acidente matasse um homem que, em outra versão do tempo, havia salvo 2 crianças. Salvar aquele homem naquele ponto significaria que 2 pessoas morreriam em outro nó temporal. O cálculo, por mais exato que fosse, não diminuía o peso do remorso. Com o passar das tentativas, efeitos colaterais estranhos começaram a surgir, não apenas no mundo exterior, mas em sua mente. Lembranças antigas se misturavam com memórias das vidas que havia apagado e recriado. Ele sonhava com pessoas que nunca conhecera em sua linha original e, em outras noites, via flashes de futuros que poderiam ter sido. Era como se sua mente, por ter viajado tantas vezes, tivesse sido costurada de várias vidas, cada qual com sua gramática emocional. Tornou-se difícil distinguir entre o que ele lembrava de fato e aquilo que lhe fora emprestado por suas próprias manipulações. A máquina também parecia ter um custo físico.
Cada saltinho no tempo deixava um traço. Uma dor de cabeça aguda, um gosto metálico na boca, um fio de cabelo a mais, uma cicatriz diferente no braço. Era quase simbólico. O corpo recusava-se a ser um selo limpo, e o passado se recusava a ser tocado sem deixar marcas. Mas nada doeu tanto quanto perceber que o tempo não oferecia garantias. Ele apenas trocava problemas por novos problemas, movendo as peças em tabuleiros diferentes. Em um momento de despeito que não quis admitir, ele tentou apagar a própria primeira viagem. Pensou que, se reiniciasse tudo antes de seu movimento inicial, poderia restaurar o curso original. Foi um gesto hesitante, carregado de esperança. Quando voltou, o mundo estava de novo como antes. Só que a ausência não era alívio, era um vazio mais profundo. Porque, apesar de tudo, a jornada que o levou a construir a máquina também trazera aprendizados, arrependimentos que o definiram. Sem aquelas experiências, sem a dor que o moldou, ele se viu estranhamente perdido. O paradoxo do conserto tornara-se claro. Consertar significava apagar também as partes de si que aprenderam com o erro. As vozes ao redor, críticas, advertências, conselhos de colegas, se tornaram ruído. Ele se isolou na bolha fria do laboratório, com a insônia como única companhia. Às vezes o telefone tocava e, ao atender, ouviu vozes que lembravam vagamente a do pai, a da esposa. Outras vezes nada. Cada toque era uma cobrança do tempo. Ele desenvolveu um ritual. Antes de qualquer viagem, deixava uma mensagem gravada, instruções rígidas para si mesmo e um aviso a qualquer futuro ou passado que pudesse interceptá-lo. Não mexa com o que te traga paz, dizia uma nota. Depois, não tente salvar todo mundo, dizia outra. Mas o paradoxo da escolha era exatamente isso. Quanto mais ele sabia dos efeitos, mais difícil se tornava manter as mãos quietas. Chegou um ponto em que as alterações tornaram-se tão complexas que o próprio sistema temporal começou a responder de maneiras inquietantes. Pequenos fenômenos físicos começaram a ocorrer. Relógios que giravam ao contrário por segundos, sombras que não acompanhavam a luz, pessoas que, ao cruzá-lo, pediam desculpas por coisas que ele não havia feito. Havia uma sensação crescente de que o tecido do tempo estava desgastado e que, se continuasse puxando, poderia rasgar. Foi então que a ética se impôs com uma clareza cortante. Ele percebeu que o dilema não era apenas técnico, mas profundamente humano. A decisão de alterar um passado era equivalente a escrever a história de alguém sem seu consentimento. Quem dera tivesse existido uma cláusula moral universal que determinasse quando intervir. Mas o universo não veio com um regulamento. Assim, a única lei que encontrou foi a que ele próprio poderia viver sem quebrar. Escolher de maneira que as mudanças preservassem a dignidade das vidas afetadas, mesmo quando isso significasse manter dor como parte do tecido humano. A última viagem que decidiu fazer não foi para salvar alguém. Foi para compreender. Caminhou até o momento que considerava mais sagrado de sua memória. Não para tocar, mas para observar. Viu-se jovem, rindo de algo bobo, e por um segundo foi capaz de sentir a alegria que havia perdido. E então, silenciosamente, deixou o tempo seguir. Voltou ao presente com a mesma xícara trincada, mas com algo diferente. Uma aceitação que não era resignação. Era reconhecimento de que cada escolha, cada perda, havia contribuído para o que era, e que tentar apagar a dor seria apagar também a possibilidade de aprender. Quando desligou a máquina pela última vez, não foi por falta de tentação. Era escolha consciente. Ele deixou para trás um conjunto de gravações com instruções e alertas, um testemunho de um homem que viajou demais e aprendeu o preço de manipular vidas alheias. Não destruiu a máquina, apenas a cobriu, como quem guarda um instrumento que pode ferir tanto quanto curar. E, nas noites que se seguiram, quando um ruído estranho lembrava os motores que uma vez giraram, ele não sentiu o impulso de voltar. Sentiu apenas uma cópia de lembrança, que às vezes se transformava em canto. A lição de que o tempo, por mais que nos ofereça portas, não nos dá autoridade sobre os trilhos alheios. O mundo seguiu,
com suas pequenas falhas e grandes beleza. Às vezes, por acaso, ele passava por uma rua e via uma cena que o fazia sorrir. Um pai brincando com a filha, um músico tocando numa esquina, duas pessoas discutindo e depois se reconciliando. Essas imagens eram para ele provas vivas de que nem toda dor precisava ser apagada para que o universo fosse misericordioso. Havia um tipo de ordem nas consequências. Uma ordem que não dependia da perfeição, mas da continuidade das histórias. No fim, o paradoxo da escolha permaneceu sem resolução matemática, mas com uma verdade moral clara. A vida é uma tapeçaria de erros e remendos, e a tentação de reescrever o fio é sempre grande. Mas o que nos torna humanos talvez seja justamente a coragem de viver com as linhas tortas que traçamos. Ele aprendeu que há momentos em que consertar é humano, e outros em que, paradoxalmente, o mais humano é aceitar. E assim, entre cafés frios e relógios que insistem em marcar o tempo, ele deixou de ser o homem que tentava consertar o mundo. Tornou-se, por fim, alguém que aprendeu a cuidar do presente, porque é nele que as escolhas verdadeiras ainda acontecem.